AI, meus manos. Kuem akui jade foro solo leveling o kuem ekwe curta pracaramba? Mas vi kuem espertos, por kue fou sotar segredo kue muito f6 sekuer sedu conta. Naril, para voces entenderem, a historia dusum jinu a tragedia mais pesada disfarcada de acao epica. Como sesabe, cada paso kue ele dava direcao ao topo era pedachinho da alma dele kue ia seperdendo. Sung jinu. A arma mais fraca da humanidade. Ocara kue ja estava acostumado aqua sebater as botas qualquer masmorra de nivel baiso. Todo mundo lembra dele asim. Mas, voces ja pararam para pensar para onde fou aquele garoto medroso? Naril, o terror dessa historia naosau os monstros que saem dos portais. Eque, dentro do protagonista, tudo o que era humano foi morrendo aos poucos. O sistema, que ele acreditava ser a sua salvação, na verdade foi bisturi. Para voces entenderem, não apenas dava pontos de força para ele. Estava cortando as emoções dele. Lembrem-se da masmorra dupla. Aquele momento que o jinu ficou sozinho diante da estatua de Deus. Nao era teste de coragem. Era a primeira etapa da seleção. Como se descobriu depois, o sistema nao queria heru de bom coracao. Queria receptaculo fazio. O soldado perfeito. Por isso o jinu recebe misoes que parece mais o treinamento de uma fera. As tarefas diarias nao sao so exercício. E a forma de acostumar o corpo a dor e a disciplina. Mas o pior começou depois. O primeiro ponto de ruptura foi a masmorra com o casal e o grupo de traidores. Lembrem-se daquele aviso. Met seus inimigos para sobreviver. Naril, fo ali que morreu o jinu que agente chonhechia. O sistema ordenou diretamente que ele se tornasse assassino. E ele não apenas obedeceu. Ele fez isso com uma eficiencia que dá medo. Para voces entenderem, naquele momento as dúvidas foram apagadas da interface dele. Se não mata, morre. Pura logika depredador que enviaram nele a força. Com cada nível novo, o rosto dele ficava mais frio. Os olhos dele perderam o brilho, tornando-se como dois cristais de gelo. Reparem como a relação dele com a família e os amigos. No começo, ele lutava pela irmã, pela MI. Mas com o tempo, a motivação dele mudou. Como se viu, ele começou a curtir essa parada de dominar todo mundo. O sistema aplaudia a crueldade dele. De ele o poder das sombras, uma magia que, literalmente, te obriga a mandar nos mortos. Este detalhe muito importante do lore. Para voces entenderem, o monarca das sombras e a morta pessoa. Voce não pode ser o mestre do panteão e, ao mesmo tempo, sentir o calor da proximidade humana. Cada vez que o jinu ergase, ele se afasta mais do mundo dos vivos. As sombras dele não são partes dele, são ferramentas. E ele começou a tratar as pessoas da mesma forma. Vejam como ele fala com os chefes das guildas ou com o governo. Ele não fala mais como humano. Fala como ser superior que mal suporta as formigas. Muitos faz discutem dizendo se ainda resta algo do velho jinu. Naril, a resposta assusta. O sistema inseriu nele uma habilidade passiva chamada calma. Toda vez que as emoções tomam conta, sejarah iva, medo ou alegria, aquele negocio as apaga a força. Para voces entenderem, fizeram uma castração química e magica no cerebro dele.
Fisicamente, ele ya no consegue sentir empatia como antes. O sistema o transformou no jogador perfeito, para quem o mundo é apenas monte de níveis e chefes finais. Até o visual dele mudou completamente. Não é que o traço tenha ficado melhor, eu código visual. De ter rosto suave e arredondado, passou a ter traços afiados como navalhas. Como se confirmou, tudo era para prepará-lo para a fusão com o Ashbourne. O verdadeiro monarca das sombras não conhece a piedade. Quando o Jinwoo entrou no Castelo dos Demonios, fareu milhares de resquetinhamento, sentimentos e cultura. Para ele, tram puros pontos de experiencia. Puros números na tela. O foda e que nos, como publicou, ficávamos amarrados de ver ele. Tau apelau. Agente queria que ele fosse imba. Mas o preço de ser tau quebrado acim e a solida o total. O Sung Jinwoo se tornou o ser mais solitário do universo. Ele protege mundo ao qual não pertence mais. Para vocês entenderem, a vitória dele no final e o triunfo da sua vontade, mas a derrota da sua humanidade. Ele salvou todo mundo, mas ficou como fantasma, uma lenda que não tem lugar entre os vivos. Lembrem-se da confusão na prisão, quando ele deu de cara com os detentos e o Kang Tae-shik. Foi a primeira vez que o sistema o obrigou a matar gente, não por legítima defesa, mas para completar a missão. Para vocês entenderem, naquele momento algo dentro dele terminou de estalar. Ele não só se defendiu, ele sentiu que as vidas dos outros jogadores eram apenas estorvo para subir de nível. Como se viu, o sistema buscava essa situação de propósito para ver se ele era capaz de tachar o foda-se para a lei e para a consciência. E o Jinwoo fez isso. Sem pingo de arrependimento. No Castelo dos Demonios tudo ficou mais claro. Para vocês entenderem, não foi apenas uma limpeza de area, foi exame de empatia. O Jinwoo conheceu a Esil, uma demonia que raciocinava e tinha medos. Como se viu, o sistema criou essa ilusão de vida só para o Jinwoo Esela. Ele a protegeu e a ajudou, mas no fundo Sofia nela guia para chegar ao próximo andar. O coração dele ficou tão frio que ele parou de distinguir o que era vivo do código de programação. Vamos ver como funciona esse lance das sombras dele. Naril, o igris nao é apenas cavaleiro fiel. É o primeiro símbolo de que o Jinwoo começou a colecionar almas. Para vocês entenderem, quando ele dominou o igris, ele pegou o gosto pelo poder sobre a própria morta. O igris se ajoelhou, e naquele momento o Sung Jinwoo se sentiu pela primeira vez como rei, não como cachador. Como se viu, esse sentimento de superioridade foi o que tirou da cabeça dele a ideia de ter uma vida normal. Reparem na treta dele com a Guilda do Tigre Branco. Para vocês entenderem, o Jinwoo escondiu a força dele de propósito, jogando de gato e rato. Naril, era a soberba de predador alfa. Ele via os cachadores derang como crianças no jardim de infancia. Como se viu, a idade mental e a forma de ver a realidade fora muito além do que humano entende. Ele começou a ver os fios de mana e as vendas da própria realidade. Homem não pode viver com tanto conhecimento e continuar sendo o mesmo. A ilha Jeju foi o ponto sem retorno. Para vocês entenderem, en cuanto os mejores cachadores morían entre as mandíbulas das formigas, o Jinwoo estava jantando tranquilo na casa dele. Ele só apareceu quando o bicho pegou de verdade.
Naril, fou a entrada perfeita no palco. Como se viu, ele deixou muitos batrem as botas porque estava esperando o momento de impressionar todo mundo. A aparição dele não foi um ato de heroísmo, foi uma demonstração de poder. O Beru. Seu novo general de sombras, foi o reflexo do seu próprio desejo de sangue. Naquele momento, ele deixou de ser parte da sociedade humana de uma vez por todas. Até a relação dele com a Chahain desafer esse abismo. Para vocês entenderem, ela era a única que sentia a verdadeira natureza dele pelo cheiro. Ela não sentia o mana, sentia o cheiro da morta. Como se viu, o Jinwoo não tinha mais cheiro de pessoa, cheirava a puro vazio. As tentativas dele de ceder BM com os outros pareciam uma atuação BM ruim. Naril, ele já não entendia para que queria encontro se podia trocar ideia com os generais do seu exército. O sistema sempre o empurro para a solidão. Lembrem-se da missão do Castelo Negro. Para vocês entenderem, foi teste de lealdade para com ele mesmo. Como se viu, o sistema queria ver-se ele escolhia a família ou o poder absoluto. E o Jinwoo escolhe o poder. Ele se convencia de que fazia isso para proteger os seus, mas arile que ele já não conseguia mais parar. O cerebro dele já estava programado para devorar experiencia o tempo todo. Cada nível novo era como choque elétrico que dava prazer rápido, mas o desava com mais fome ainda. Quando os monarcas apareceram, as máscaras caíram. Para vocês entenderem, o Jinwoo descobriu que era simples pao. Mas ele só deu risada. Naril, naquela altura já não estava quase nada de humano nele, então a notícia do FIM do mundo não do medo. Ele viu isso como mais uma missão difícil. Como se sabe, ele estava disposto a sacrificar o mundo inteiro só para terminar a sua partida. A luta dele contra o monarca do gelo demonstrou que ele não luta pelas pessoas, mas simples su direito de estar no trono. Uma mencao a parte merece o encontro dele com o Ashbourne. Para vocês entenderem, foi uma fusão completa. O Ashbourne passou tudo para ele. Suas memorias, seu poder e aquele cansaço infinito que de ustem. Como se viu, o Jinwoo aceitou a herança sem pensar duas vezes. Ele deixou de ser o Sun Jinwoo para sempre. Agora, no corpo dele, vivia espírito de guerra antiguidade. Naril, aquele molecue do primeiro capítulo deixou de existir oficialmente naquele instante. A resurreição dele foi como resetar o sistema e apagar todos os arquivos de humano. O final com a taca da reencarnação e o selo da loucura dele. Para vocês entenderem, ele decidiu voltar no tempo para lutar sozinho contra todos os monarcas. Naril, é o maior ato de soberba possível. Ele apagou o destino de milhões de pessoas só para terminar a guerra do jeito que ele queria. Como se descobriu, ele passou de cadas na fenda dimensional. Para vocês entenderem, quando ele voltou, já tinha mais de 100 anos na verdade. A alma dele ficou toda calejada de tanta matança. Como é que ele pode ensinar para a escola depois disso? Naril, a vida dele entre as pessoas é a maior mentira de todas. Para vocês entenderem, ele faz mundo que ele mesmo inventou, mas onde já não tem mais lugar. Como se viu, ele se tornou o guardião da realidade, sentinela eterno. A humanidade dele não voltou quando o tempo foi resetado. Ela foi queimada nas chamas da guerra.
A transformacao final delle enitida na forma como trata os seus generais. Como ficou claro, o igris era o querestafa da nobreza dele. Mas quando obru apareceu, tudo mudou. Para vocês entenderem, obru e puro desejo de matar. Ao devorar esses monstros, o ginu ficava com o jeito deles. Ele começou a olhar para cada pessoa pensando apenas. Será que essa sombra vai ficar bonita quando morrer? Ateo silencio dele diz mais que as palavras. Naril, ele parou de explicar as coisas para as pessoas. Para vocês entenderem, a personalidade dele cresceu tanto quanto o universo, en quanto os problemas dos cachadores normais pareciam brincadeira de criança. Como se sabe, o sistema o isolou de propósito. Quando o pai dele voltou, o encontrou na foi de alegria. Foi a tragedia de dois seres estranhos. O ginu olhava para o pai e Sofia outra fonte de mana. Naril, naquele momento ele percebeu que já não tinha mais lar. A batalha contra o antares na foi o BM contra o mal. Para vocês entenderem, foi a briga entre duas formas de destruição. Naril, o antares via no ginu igual, na o homem, mas uma força da natureza. Quando o ginu usou o território do monarca, ele transformou a realidade no seu próprio panteão. Como se viu, naquele espaço ele manda de forma absoluta, e esse poder terminou de corrompê-lo. Depois de vencer, ele não sentiu descanso, sentiu vazio total. A decisão de usar atacavau para ter o controle total. Naril, ele quis reescrever a história para provar a si mesmo que podia vencer o destino. Para vocês entenderem, ele se condenou sozinho a decadas de guerra no espacio entre os mundos. Como se sabe, nesse tempo a mente dele mudou do jeito que nem dá para explicar. Ele se tornou servito de pura vontade. Quando voltou, pareceu garoto do ensino medio. Mas Naril, lá dentro se escondia monstro milenar. Para vocês entenderem, a vida tranquila dele é puro teatro. Como se confirmou, ele continua vigiando as fronteiras do mundo a partir das sombras. Ele protege pessoas que despreza por serem fracas e ama uma família com a qual já não tem nada a ver. Naril, esse é o preço mais alto. Ele salvou o mundo, mas teve que aceitar ser estranho para sempre. A cada passo, o ginu entende uma grande verdade. Como se viu, ele não consegue desligar o monarca que carrega dentro de si. Ele tem os sentidos tão aguçados que ouve os choracoes a centenas de metros. Naril, ele está preso no seu próprio poder. Para vocês entenderem, ele nunca vai conseguir curtir cafezinho de boa. A mente dele está sempre analisando ameaças. Esse é o castigo do sistema. Criou uma máquina perfeita para a guerra que não serve para viver em paz. Naril, as sombras dele são a única coisa que lhe resta. Igris, beru, belion, ele sim o conhecem de verdade. Como se viu, ele se cercou do exército de mortos porque como eles se sente seguro. As pessoas vivas são muito imprevisíveis. Para vocês entenderem, o ginu se tornou a sombra de si mesmo. Ele respira o mesmo ar, mas o seu coração bate no ritmo de uma guerra que nunca acaba. Como se sabe, o verdadeiro final é perceber que o homem mais forte do mundo não passa de uma ferramenta nas mãos de deuses mortos. E essa ferramenta nunca mais poderá voltar a ser simplesmente humano. Naril, solo leveling now é apenas uma história de porradaria insana e de ficar subindo de nível que nem lucu. Para vocês entenderem,
Estudo muito profundo de como a ambichao o de sejo de poder podem kui martudo o queja de humano alguem, disando apenas esqueleto de acho frio. Como se viu, o precio para salvar a humanidade foi altissimo, osum ginu pagu sozinho no seu chanto. Ele se apagou da memoria dos seus entes queridos, fichu sem o. Direito de sentir coisas normais se tornou prisioneiro eterno da sua própria sombra. Mas o que vocês acham? Naril, acham que valeu a pena? Para vocês entenderem, essa pergunta divide os faz dois grupos. Uns VM no ginu o hero absoluto Salvador, enquanto outros VM uma figura muito trágica que perdeu muito mais do que ganhou. Como ficou claro, cada encontra o seu próprio significado para esse final. Com certeza, escrevam nos comentários o que acham de taman ha transformacao. Ele se tornou o seu ideal o vocês sentempena daquele moleque medroso dos primeiros capítulos? A opinião de vocês é muito importante para os algoritmos eu fuller cada dos seus motivos. Se vocês curtiram essa análise profunda do lore da psicologia dos personagens, não escucham de deixar o like e se inscrever no canal. Naril, ainda ve muitas outras análises de detalhes ocultos do mundo do anime que talvez tenham passado batido por vocês. Para vocês entenderem, cada like de vocês mana para que sayam vídeos novos. Ativem o sininho para não perderem o próximo mergulho no abismo. Como se viu, o mundo do isekai é muito mais sombrio e complicado do que parece a primeira vista. Nos vemos no próximo rec. Naril, isso o chomecho. Muita sorte a todos e agente CV.